gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, Maria, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana. Ela era filha de Fanuel e era da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficaram viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Pois é, né? Hoje, irmãos e irmãs, queridos, nós celebramos uma festa muito bacana, muito bonita, que é a festa da apresentação do menino Jesus no templo. Quando a gente reza o terço, os mistérios gozosos, no segundo mistério nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. A gente contempla, imagina aquela cena que a gente ouviu no Evangelho de hoje. Lá vão Maria e José, com uma gaiolinha, com um casal de pombos para oferta,
chegam no templo, na igreja, que naquela época era um templo modesto, porque o grande templo tinha sido destruído com a invasão da Babilônia, e depois reconstruíram, depois do exílio, um templo mais modesto, e eles vão lá, e aí aparece lá o velho Simeão e a dona Ana, também velho, 84 anos, são dois profetas, são gente do Antigo Testamento que esperavam a realização das promessas de Deus, que era a promessa que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, que ele ia mandar o Messias. Eles tinham o coração cheio de esperança nisso, né? O Simeão, ele tinha até certeza que ele não ia morrer antes de ver o Messias. Por isso que quando ele faz aquela oração, quando ele pega o menino no braço, ele reza e fala assim, agora eu posso morrer. A única coisa que eu esperava era isso, era ver a salvação. Está aqui nos meus braços. Agora, Senhor, podeis deixar o vosso servo ir em paz. Deixar ir em paz quer dizer, agora, Senhor, estou livre, eu posso morrer já. Porque o que eu esperava, eu estou vendo realizar aqui. É uma coisa assim, de muito significado. É a primeira vez que Jesus vai a Jerusalém. Então, muitos estudiosos, eles até comparam, falam assim, a apresentação do menino Jesus no templo equivale ao Domingo de Ramos, que é quando Jesus entra em Jerusalém. Jerusalém era o centro da fé, e a glória de Deus vai se manifestar ali. O Salmo fala bem dessa chegada, né? As cidades antigamente tinham portas, elas eram todas muradas em volta e tinha uma porta de entrada para evitar guerra, essas coisas, né? Então, aquelas portas imensas, né? O Salmo é chegando ali e aí fala, levantai-vos, ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Mas quem é esse Rei da Glória? Hoje nós podemos responder, o Rei da Glória é Jesus Cristo, que vem nos braços de José e Maria e entram em Jerusalém. Como ele vai entrar depois no Domingo de Ramos? Os portões vão se abrir e Jesus vai entrar em Jerusalém. Depois, tudo acontece no templo. O templo é mais ainda o centro dessas realizações, dessas promessas, dessas esperanças, né? E tudo passa ali dentro do templo, cumprindo a lei. Como nós vimos, claro, na leitura, existe uma lei no Antigo Testamento que dizia que o primeiro filho, o primogênito, deveria ser consagrado a Deus. A gente fala apresentação do menino Jesus no templo, mas na verdade é a consagração do menino Jesus ao Pai, que acontece naquele momento ali. Jesus é consagrado a Deus. Se o primeiro filho fosse uma mulher, não precisava fazer isso. Mas se fosse homem, ele deveria ser consagrado a Deus. Então, como Jesus era o primogênito, José e Maria foram lá cumprir o que a lei pede e consagrar Jesus Cristo a Deus. Ele que era projeto de Deus e era naturalmente consagrado a Deus. Então, é um outro aspecto, né, ali no templo. Então, a gente podia até mudar, né? Em vez de falar a apresentação do menino Jesus no templo, a gente podia falar a consagração do menino Jesus a Deus, né? Que eles foram lá para consagrá-lo a Deus como era pedido. Um terceiro aspecto aqui é quando o Simeão fala luz para iluminar as nações, né? Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Eles cantaram isso ali como aclamação ao Evangelho. Sois a luz que brilhará para os gentios
e para a glória de Israel, o vosso povo. As leituras de hoje, as reflexões que são feitas em torno da apresentação, sempre pegam esse aspecto. Jesus é a luz para Israel. Um povo que habitava nas trevas viu uma grande luz, né? Luz para iluminar as nações. Então, essa apresentação no templo é uma grande revelação sobre Cristo, né? Um outro aspecto é Jesus e Maria que vão ali oferecer em sacrifício, não apenas os 2 pombinhos, mas o próprio Filho. Tudo que eles possuíam, eles oferecem a Deus, eles consagram a Deus. O Filho era tudo que eles possuíam. Então, já desde o nascimento, Maria e José abrem mão de Jesus para entregá-lo a Deus, para que nele se cumprisse os planos de Deus para a nossa salvação. Esse aspecto está na segunda leitura, que é tirada da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é um grande sermão sobre o sacerdócio de Cristo. E aqui nessa leitura tem muitas coisas bonitas. Tem uma frase maravilhosa aqui, né? Que diz assim, olha, Jesus veio para isso e tal, e para libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois afinal, Jesus não veio para ocupar-se com anjos, mas com a descendência de Abraão. Entenderam a frase? Jesus veio para ocupar com gente que sofre, gente que chora. Às vezes a gente quer colocar a nossa religião assim nos ares, preocupar com anjos. Nós temos que preocupar com o povo, com as pessoas. E o autor da carta aos Hebreus fala assim, afinal de contas, Jesus não veio para ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso. Quem tem Deus no coração é misericordioso com os outros. Ele não vive uma religião lá nas nuvens, mas uma religião enraizada aqui na terra. Jesus se tornou humano, se tornou carne para aprender a ser misericordioso, um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. O sacerdote é aquele que expia o pecado do povo, expiar com X, né? Não é espiar com o olho, né? Que tolhe o pecado do povo. É aquele que intercede a Deus em favor do povo. E assim deveria ser toda a nossa oração, uma intercessão a Deus em favor dos outros, né? Porque nós não estamos aqui para nos ocuparmos com os anjos, mas para ocuparmos com as pessoas. Então, oferecer Jesus Cristo a Deus, como fez José e Maria, é o início desse sacerdócio de Jesus que é apresentado na segunda leitura de hoje. Aí vem um último ponto, que são essas duas personagens, Simeão e Ana. Essa oração que o Simeão faz aqui, que é pequenininha, nós rezamos essa oração toda noite antes de dormir. Agora, Senhor, podeis deixar o vosso servo ir em paz, conforme a tua promessa, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Isso aqui chama Cântico de Simeão. Que bonito, né? O Antigo Testamento, representado na pessoa de Simeão e na pessoa de Ana, que vê a realização das promessas de Deus ao povo de Israel. E depois a fala
de Ana, que não é reproduzida aqui, e a fala de Simeão com Maria. Esse menino vai ser um sinal de contradição. Jesus Cristo é um sinal de contradição. Ele vai ser a causa da queda e do reerguimento de muitos. O verdadeiro cristão é causa de queda e de reerguimento. O verdadeiro cristão leva aquelas pessoas que não têm compromisso com as coisas de Deus a se sentirem completamente cheios de ódio, a assassinarem, né? Cristo levava aquelas pessoas a se inflamarem e reerguia aqueles de coração misericordioso. Cristo reergueu Mateus, reergueu o Zaqueu, né? Mas angariou também o ódio daqueles que não queriam mudar de vida, né? Então o Simeão fala, esse menino vai ser causa de reerguimento e de perdição para muitos. E ele vira para Maria e fala, quanto a ti, uma espada traspassará o seu coração, uma espada traspassará a tua alma, já prevendo o sofrimento lá na cruz, né? O menino que tinha acabado de nascer. Esse sofrimento que não foi um sofrimento gratuito, mas o Cristo apresentado no templo é o Cristo que pela sua morte nos redime de nossos pecados. É o Cristo que nos salva. Então, a apresentação, consagração de Jesus é uma coisa rica de significado, é uma festa rica de significado. Quando nós rezarmos esse mistério no texto, vamos lembrar da festa do dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.